Meus amigos, sejam outra vez bem-vindos ao nosso canal. Estamos toda segunda-feira até sábado aqui com você compartilhando a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E nós nesta semana estamos tratando desta última lição deste terceiro trimestre de 2021. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe este vídeo e assim ajude-nos a alcançarmos mais pessoas para serem edificadas por meio da Palavra de Deus. A nossa leitura diária desta terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, ela nos está proposta no primeiro dos evangelhos na ordem literária, evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32 até o versículo de número 35. Mateus, capítulo de número 24, versículo 32 até o versículo 35. A versão que eu possuo aqui, que farei leitura nesse instante, é a King James 1611. E neste momento, o texto sagrado da Palavra de Deus nos dirá assim: Agora, aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabei que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Na verdade eu vos digo, esta geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esse é um texto bastante interessante de observarmos, primeiramente pelo fato de que ele está expresso no capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, e neste capítulo 24, Mateus ele retrata algumas palavras que Jesus expressa em um tempo profético, em um tempo futuro. Mateus, nesse capítulo 24, ele traz um vislumbre daquilo que Jesus predisse de que aconteceria nos fins dos tempos. Agora, quando chegamos para o texto que mencionamos, a partir do verso de número 32, Jesus ele está trazendo uma ilustração através de uma parábola da figueira, dizendo que quando o ramo estivesse ainda tenro e começassem a brotar folhas, então sabe-se que o verão estava próximo. É claro que falamos disso dentro do contexto climático ao qual Jesus estava inserido. E ele usa este exemplo conforme o contexto climático de Jerusalém e de Israel naquele tempo. Agora Jesus ele vai aprofundando, ele vai dizendo que igualmente, assim como na figueira contempla-se um sinal, quando contemplasse-se o acontecimento de que Jesus vinha predizendo no restante do capítulo de número 24, na parte que antecede os versículos que aqui mencionamos, então saber-se-ia que ele está próximo às portas. E aí vem o versículo de número 34, que é um versículo bastante intrigante para muitas pessoas, que dirá assim: Na verdade eu vos digo, esta geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. E aqui há muita especulação nesse texto do que Jesus de fato estava se referindo quando dizia esta geração não passará. Pois bem, nós pentecostais, que temos a teologia bíblica dentro do âmbito pentecostal, nós temos a conclusão de que aqui há possível haver uma aplicação de duas interpretações. A primeira interpretação que nós temos aqui é que quando Jesus se refere a esta geração, ele está compreendendo não um período de tempo limitado a idades. Mas Jesus está compreendendo um período de tempo no âmbito das dispensações. Nós sabemos
que nós vivemos a partir da morte de Cristo Jesus no Calvário, a dispensação da graça. Dentro da dispensação da graça, iniciou-se um período que perdurará até a dispensação milenar. Essa dispensação milenar, ela encerra-se dentro do contexto do qual Jesus vem para estabelecer o seu reino por 1000 anos sobre a terra. Dentro desse contexto, a primeira interpretação plausível que temos, nós que somos pentecostais e professamos uma teologia bíblica, a primeira interpretação passível de aceitação que temos é que quando Jesus está tratando desta geração, quando Jesus está expressando esta colocação, esta geração não passará, Jesus está se referindo àqueles que iniciaram o seu período na dispensação da graça, trazendo até aqueles que serão os últimos da dispensação da graça, chamando assim todo este decorrer de tempo e conglomerado de pessoas aos quais viveram na dispensação da graça de geração final, ou não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Há uma outra aplicação que também é possível de se observar, que diz que ao povo judaico, como raça, pode ser aplicado esta expressão. Quando nós observamos isso, nós compreendemos que ao longo da história, por várias vezes tentaram disseminar e acabar com o povo judeu. Porém, sempre Deus arruma um meio, uma forma, e por sua intervenção, Deus sempre traz novamente a existência o Estado de Israel, a nação de Israel, bem como também o povo judeu. Essa outra interpretação, ela nos faz pensar que quando Jesus está se referindo, dizendo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, Jesus também poderia estar se referindo ao povo judaico como raça. Existe algo dentro da compreensão das Escrituras que é chamado de teologia ou doutrina da dupla interpretação, aonde que um mesmo texto pode ter dois sentidos amplos. Eu quero fazer esta aplicação com você neste versículo e chegar a uma conclusiva dizendo que, independente se Jesus tratou no âmbito de geração apenas o povo judeu como raça, ou se Jesus tratou como aqueles que vivem a dispensação da graça, independente da aplicação, a verdade que aqui está expressa, ela revela-se no versículo de número 35, aonde que Jesus dá uma garantia dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, independente da geração a que Jesus referia-se, a conclusiva que nós temos é que há algo que permanecerá. E o que permanecerá é a palavra do nosso Deus. O que permanecerá é a palavra do Senhor. A temática desta leitura, ela nos diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Quando nós observamos Jesus falando o céu e a terra passarão, Jesus, quando fala do céu, está falando da abóbada celeste, que nós observamos a olho nu, quando o sol está radiando e não há nuvens no céu, e você olha para cima e contempla o céu com a sua visão natural. Jesus está tratando deste céu e desta terra. Ou seja, Jesus está dizendo ainda que acontecerá das coisas criadas e naturais, físicas, se desenrolarem e desaparecerem, a minha palavra permanecerá. Eu quero que você fique com essa aplicação para a sua vida, tendo a convicção e a certeza de que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, que passará os céus e a terra, mas aquilo que Ele prometeu, as suas palavras não passarão.
E a principal promessa de Deus para a humanidade é a promessa de salvação e de redenção. Que eu e você possamos continuar confiantes, com a certeza de que a nossa esperança não é em vão, mas a promessa está garantida. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz de Cristo Jesus esteja contigo, em nome do nosso Senhor.